Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 3. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versos 1 ao 3. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olhando para essa introdução, às vezes as introduções passam batido. O início das cartas, das epístolas, a gente lê rapidamente perguntando quando é que a carta começa, né? Quando é que Paulo, Pedro vão entrar no assunto principal. E às vezes a gente não dá devida importância a essas introduções, a essas saudações. Mas quanta riqueza, quanto conteúdo, quanta doutrina nós temos apenas nesse versículo de número 2. E olhando para esse versículo, eu quero meditar com os irmãos sobre o tema que Cristo é a vida da igreja. Cristo, a vida da igreja. Nós vivemos numa época onde a igreja tem sido desacreditada por escândalos, por denúncias, pela sua doutrina às vezes estranha, né? Muita coisa vai à mídia por meio de grupos que se dizem igreja, homens que se dizem pastores de Deus, mas a pessoa, ao ver aquela informação, aquela notícia, coloca todo mundo num saco só. Não, isso é a igreja, esses são os crentes. E não faz aquela distinção, aquela diferença, né, onde está realmente a igreja de Jesus, pregando o evangelho de Jesus, e aonde nós temos ali corpos estranhos, né, com uma mensagem estranha à palavra de Deus. E assim a igreja tem sido, de certa maneira, desacreditada, criticada, por conta dessas posturas, dessas atitudes, desse momento que nós vivemos, né? Só que a grandeza da igreja, meus irmãos, não procede do que ela é ou do que ela faz aos olhos dos homens. A grandeza, a dignidade da igreja não procede do valor que os homens dão a ela, ou do que ela faça diante dos homens. Mas a grandeza da igreja procede da dignidade que Cristo lhe conferiu, da avaliação de Cristo a respeito dela, e não da avaliação dos homens. Cristo, a vida da igreja. Corinto era uma importante cidade comercial, era uma metrópole. Havia ali um grande porto, havia ali trânsito de pessoas de diversas nacionalidades. Era a igreja onde o dinheiro andava, corria. Era uma cidade também de idolatria extrema, diversos templos, diversos ídolos, diversos cultos, os mais diferentes, as mais diversas divindades. Era também uma cidade, por ser portuária, e por conta dessa idolatria, onde haviam ali até templos dedicados a deusas, onde o culto àquelas deusas eram representados e feitos com um ato sexual, onde haviam sacerdotisas, que eram prostitutas, que saíam na rua chamando os homens para o culto, e o culto era o ato sexual. Então, numa igreja, numa cidade, com todo esse contexto, esse trânsito de pessoas, uma cidade marítima, portuária, uma cidade com essa idolatria e com esse tipo de culto
tão imoral, era uma cidade também de imoralidade extrema. Rica comercialmente, importante comercialmente, porém idólatra e imoral. Essa era a cidade. Às vezes a gente acha que é difícil ser igreja no século 21. É difícil ser igreja no tempo e no momento em que nós estamos, né? Com essas agendas, com essa imoralidade, com essas coisas que são colocadas aí na sociedade, às vezes até pelo poder público, pelos políticos, que determinam as leis, que determinam ali o currículo de educação pública. Mas olha aonde essa igreja foi plantada. Era fácil ser igreja de Jesus em Corinto? Era um ambiente amistoso e amigável? Meus irmãos, a igreja de Jesus, ela é como uma flor, uma rosa que brota, que surge no meio do esgoto. É no meio de um ambiente de decadência, de podridão, que Deus planta ali a sua igreja para ser sal e luz, para ser porta-voz da verdade, da esperança. Então, quando você estiver assim meio desanimado com o mundo em que nós vivemos, onde você está criando seus filhos, onde a igreja está sendo chamada a ser testemunha da verdade, lembre-se que outros irmãos, outros cristãos, em outros momentos, em outras épocas, também enfrentaram o mesmo desafio. E foram ajudados por Deus. Foram ali sustentados pelo Espírito Santo, pela palavra, e eles cumpriram o seu papel para aquela geração, para aquela época. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos apenas com os nossos recursos, com a nossa força, com os nossos dons e talentos e habilidades. O Senhor está conosco. E por isso, apenas por isso, as portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja de Jesus. O Senhor Jesus, ao citar esse versículo, às vezes alguns entendem, visualizam a imagem do inferno tentando invadir a igreja. Mas a imagem evocada é justamente o inverso. Jesus fala que as portas do inferno não são as portas da igreja. E a porta ali, ela era um instrumento de segurança, de proteção, para evitar a entrada do inimigo, do adversário. E o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não hão de prevalecer, suportar o avanço do Evangelho, o avanço da igreja do Senhor Jesus. Então nós vimos aqui como era aquela cidade, a cidade de Corinto. Rica, importante, muito dinheiro, comércio, mas havia idolatria, havia imoralidade, e ali a igreja foi plantada. Ali a igreja deveria testemunhar a mensagem do Evangelho. Mas vamos pensar um pouco naquela igreja. Era uma igreja que tinha suas dificuldades. Era uma igreja que tinha as suas lutas internas. Nós vimos o ambiente externo, mas internamente a igreja de Corinto era uma igreja que convivia com alguns desvios doutrinários. Haviam ali muitas dúvidas acerca do papel da mulher dentro da igreja. Havia ali dúvidas sobre o casamento, dúvidas sobre o divórcio, dúvidas sobre a ressurreição. Havia ali um desvio doutrinário na prática, na celebração da ceia do Senhor. E aí Paulo escreve o capítulo 11, ensinando aqueles irmãos o que é a ceia do Senhor e como ela deveria ser celebrada. Era uma igreja onde havia divisões. Eu sou de Paulo, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Jesus. Haviam partidos, haviam facções dentro da igreja. Era uma igreja que tolerava a imoralidade. Havia um membro daquela igreja que ele vivia uma vida sexual com a sua madrasta. E isso era público, mas a igreja não se posicionava,
não exortava aquele irmão, não disciplinava, ela convivia com essa situação. E Paulo diz, meus irmãos, nem entre os gentios e nem entre os incrédulos se ouviu de uma imoralidade dessa. Então, olha os desafios dentro daquela igreja. Questões doutrinárias, questões de divisão, problemas na comunhão, problemas de imoralidade. Mas como é que Paulo se dirige a essa igreja? Uma igreja que talvez muitos pastores e seminaristas corressem dela. Rapaz, o conselho, os presbíteros lá da igreja de Corinto convidaram você para participar lá da eleição. Não, ali o desafio é grande demais, a igreja é complicada demais. Mas olha como Paulo se dirige àqueles irmãos. A igreja de Deus, que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, Cristo é a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Essa é a primeira característica, é a primeira razão, o primeiro motivo, porque Cristo é a vida da igreja, porque a igreja foi comprada pelo sangue de Cristo. Paulo diz, a igreja de Deus, ela é a igreja de Deus, ela não é a igreja de homens, ela não é a igreja de uma família, ela não é a igreja de uma aristocracia, de uma oligarquia, de um grupinho. Ela é a igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue de Cristo, como nós vemos lá em Atos 20 e 28, quando Paulo se dirige ali aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, e diz a eles, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Meus irmãos, a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é do homem, a igreja não é da família A ou B, a igreja não é do grupo de fundadores, a igreja não é do conselho. A igreja é de Deus. E ela deve existir para a glória de Deus, para cumprir os propósitos que Deus designou, e não apenas para satisfazer o meu interesse ou o seu interesse particular. Nós devemos aprender e entender o que significa a igreja, qual o seu papel, qual a sua importância, e qual o nosso lugar dentro desse corpo, dentro dessa família. Não devemos nos colocar como senhores da igreja, como tiranos sobre a igreja. Os presbíteros são dados pelo Senhor à igreja como servos, como pastores, como protetores, como aqueles que vão servir. Como Paulo diz em Atos 20, 28, cuidem de vocês e cuidem de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, supervisores. Então os presbíteros são dados na vida da igreja para que eles possam servir, pastorear, cuidar, alimentar, ensinar, disciplinar, mas nunca subjugar, nunca oprimir, nunca tiranizar. Os presbíteros, o conselho, os pastores têm que ter essa humildade, essa sabedoria, esse discernimento. A igreja foi comprada pelo sangue de Cristo.
Mas Cristo é a vida da igreja também, porque a igreja é composta por pessoas que foram santificadas pela obra de Cristo. Comprada pelo sangue de Cristo, santificada, separada pela obra de Cristo. É o que Paulo diz, aos santificados em Cristo Jesus. Ele vai dizer no capítulo 6, 1 Coríntios 6, verso 11, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Paulo estava ali falando sobre vários tipos de conduta reprováveis. Ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então a igreja, ela é composta de pessoas que foram santificadas, que foram lavadas. Não basta apenas nascer na igreja, não basta apenas ter o seu nome no hall de membros da igreja, não basta você ser filho de pastor, presbítero, diácono, não basta você ser membro do coral, membro de alguma sociedade, mas você tem que ter experimentado um novo nascimento, a regeneração. Você tem que ter sido coberto com o sangue do Cordeiro e ter purificado nele as suas vestes. A igreja é composta dessas pessoas. Pessoas que foram santificadas pela obra de Cristo. E Ele nos recebe como estamos. Você não precisa mudar de vida para ser perdoado por Jesus. Você não precisa abandonar todos os vícios para ser salvo. Isso é o que o diabo coloca na cabeça das pessoas. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, aí eu vou buscar a Deus, aí eu vou buscar, o Evangelho. Bem, você está dizendo que você vai curar a si mesmo. Mas a cura para toda a nossa enfermidade, para os nossos pecados, para os nossos vícios, é o Evangelho de Jesus. E Ele veio para os doentes, para os enfermos. Ele não veio para os santos, puros, perfeitos, autossuficientes. Ele veio para aqueles que se veem necessitados, miseráveis, falhos, pecadores. E assim essas pessoas que quebrantadas, humildemente, se colocaram diante da cruz de Cristo e clamaram o seu perdão e a sua misericórdia, foram assim santificadas, separadas, lavadas. E assim elas fazem parte da igreja do Senhor Jesus. Então Cristo é a vida da igreja, por quê? Porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo, porque ela é composta por pessoas que foram santificadas pela obra de Cristo, e porque a igreja também foi chamada para ser santa, assim como Cristo. Olha o que Paulo vai dizer, chamados para ser santos. Quando ele fala aos santificados em Cristo Jesus, Paulo está falando aqui da nova posição, do novo status que nós temos em Cristo. Fomos justificados, fomos santificados, fomos perdoados. Gozamos agora de um novo relacionamento com Deus, uma nova posição, porque a justiça dele foi lançada sobre nós, foi creditada na nossa conta. Então eu fui separado, justificado, santificado. E você que experimentou e recebeu essa bênção, você tem agora uma vocação, um chamado para ser santo, assim como Cristo é.
Então Cristo nos aceita e nos recebe como estamos e como somos. Mas a verdade não acabou aí. Ele agora nos chama para trilharmos um caminho de santidade. Um caminho onde nós negamos o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne. Nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos o Mestre. Uma vida de mortificação da carne, uma vida de negação do nosso eu. Esse é o processo chamado de santificação. Então, recebido como estamos, mas agora desafiados à mudança, ao crescimento. Quando você vê o seu filho, o seu neto, ainda bebê, começando a engatear, dar os primeiros passos sozinho, você se alegra, você sorri, você fica feliz em ver o desenvolvimento, você comemora, mas você ainda não está satisfeito. Você quer que ele continue progredindo, que ele continue se desenvolvendo. Assim o Senhor Deus se alegra com os primeiros passos que nós damos no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Mas o desafio dele para mim e para você é que nós continuemos crescendo nesse caminho da santidade, do discipulado. Cristo é a vida da igreja, porque ela foi comprada pelo sangue de Cristo, porque ela é composta de pessoas santificadas pela obra de Cristo, porque ela é chamada para ser santa, assim como Cristo é. E Cristo é a vida da igreja, porque a obra de Cristo alcança todas as nações e etnias. Paulo vai dizer então, chamados para ser santo, com todos os que em todo lugar. A igreja de Jesus não é uma igreja étnica, uma igreja racial, uma igreja de apenas um povo, de apenas um grupo. Mas o grande mandamento que ele deu, a grande comissão, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Na visão de João em Apocalipse, ele fala que viu ali milhares de milhares, diante do Cordeiro, adorando, celebrando aquele que venceu. E ele viu ali pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. A igreja é chamada para levar o evangelho, não para levar a sua cultura, não para levar o seu modo de viver, não para levar o seu modo de cultuar e impor isso a outros povos. Mas nós somos chamados para levarmos o evangelho do Senhor Jesus, as boas novas. E nós temos que ter uma atitude de humildade, e não de orgulho étnico, de orgulho racial, de orgulho cultural, em relação a outros povos, a outras nações, a outras etnias. Paulo diz, chamados para ser santo com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus. A igreja invoca, confia, depende apenas do nome de Cristo. Cristo é a nossa segurança. Cristo é aquele que nos guia, que nos protege, que nos guarda. Cristo é aquele que nos dá sabedoria. Cristo é aquele que aponta o caminho. Cristo é aquele que nos dá os métodos e as estratégias. Cristo é aquele que nos dá o poder para sermos igreja, para sermos testemunha. E como filhos de Deus, nós devemos aprender a invocar, depender apenas do nome de Cristo. Invocar o nome de Cristo é uma prática que reflete a esperança de encontrar socorro apenas em Cristo. Porque o socorro do homem é vão. Porque o braço do homem é curto. E assim nós devemos ter a esperança de encontrar socorro apenas em Cristo. Invocar, confiar, depender apenas dele.
Ali em Corinto havia um templo dedicado a Asclépio, o deus da cura. E quando havia enfermidade, doença na vida das pessoas daquela cidade, elas iam àquele templo. Colocavam ali objetos de gesso, de cera, de membros do corpo, que eram ali ofertados, dedicados naquele templo. Mas o que Paulo está ensinando é que a nossa confiança, a nossa esperança deve estar apenas no Senhor Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo, santificados pela sua obra, chamados para ser santos como Ele é, e a obra dele alcançou todas as nações e etnias, e essa igreja invoca apenas o nome de Cristo. Então a dignidade, a grandeza da igreja não está no que ela é ou faz aos olhos dos homens, não está na avaliação do homem, mas como Deus a vê. E isso vale para a sua vida também. O seu valor pessoal, a sua dignidade pessoal, não está atrelado ao seu poder de consumo, ao seu poder de compra, aquilo que você pode desfrutar e usufruir do que o mercado oferece. O seu valor e a sua dignidade não estão resumidos num diploma universitário ou num extrato bancário, do quanto você conseguiu acumular e adquirir como fruto do seu trabalho. O seu valor e a sua dignidade não estão atrelados a um número numa balança ou no número de um manequim. O seu valor e a sua dignidade pessoal está relacionado como Deus lhe vê, como Deus avalia você e no seu relacionamento com o Senhor. Isso é algo que às vezes é muito sensível para o jovem, para o adolescente. Essa questão da sua autoimagem, de como ele se vê, de como ele se enxerga, qual o seu valor, se eu sou aceito no grupo, se eu sou expulso do grupo, se eu sou alvo de zombaria, de bullying. E essas coisas têm um peso grande ali nas emoções do jovem e do adolescente. E você precisa entender que o seu valor, a sua dignidade não está no grupo que lhe aceitou, que lhe recebeu. Mas o seu valor e a sua dignidade está porque o sangue de Cristo foi derramado por você. Porque você foi recebido na família de Deus. Porque você é um filho e uma filha de Deus. É assim que Ele lhe vê. E é assim que você deve se ver, como alguém precioso aos olhos de Deus. Diante disso, meus irmãos, algumas aplicações aqui para nós. A igreja é chamada para ser luz num ambiente hostil, assim como Corinto era um lugar hostil, um lugar imoral, um lugar idólatra. E era ali que a luz tinha que brilhar. A igreja de Corinto tinha as suas dificuldades internas, seus problemas internos, e assim nós também vamos ter as nossas dificuldades. Toda família tem os seus problemas. Toda família tem suas fragilidades, suas dificuldades, passa por momentos de lutas, de tensões. E assim como a família passa por isso, a igreja também. Não se iluda. Essa aqui não é a igreja celestial. O céu não desceu à terra. Essa igreja tem gente como eu, como você, falho, limitado, pecador, que eu ainda não amo a Deus como devo amar. Eu ainda não amo o meu próximo como devo amar. E acho que você ainda não. Estamos nesse processo. E por isso na igreja às vezes nós teremos atritos, diferenças, problemas. Por minha causa, por sua causa. E não adianta apenas mudar de igreja. Porque quando você chegar na outra igreja, ali haverão homens e mulheres ainda pecadores. Ame a sua igreja. Ame a igreja onde Deus lhe colocou. Se envolva, coopere, ajude. Participe da sua igreja. Não queira ser apenas abençoado pela igreja. Não queira apenas perguntar o que a igreja pode fazer por mim.
O que a igreja pode fazer pela minha família? Mas pergunte-se também, Senhor, o Senhor nos trouxe como família a essa igreja. E de que maneira nós podemos cooperar, ajudar, somar nessa igreja? Porque Deus colocou você aqui para ser abençoado e para você ser uma bênção na vida da igreja. Não seja indiferente, não seja apenas um frequentador, que se contenta em depositar um envelope ali e frequentar os cultos dominicais. Vá além no seu envolvimento, no seu compromisso. Harmonize a sua vida com aquilo que a igreja é chamada a ser, santa, santificada. Que você possa levar a sério essa vocação. Quando Paulo diz, andeis de modo digno da vossa vocação. E a nossa vocação é sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Sermos parecidos com Ele. Que você possa levar isso a sério na sua vida. Esse processo de santificação pessoal. Não trate isso como algo sem importância. Não trate isso com indiferença. Mas que você possa levar isso a sério na sua vida. Porque assim o testemunho da igreja vai ser fortalecido. A ação da igreja, a vida da igreja vai ser fortalecida pela sua vida, pela sua fidelidade. Então, meus irmãos, eu quero, diante desse texto, onde nós vimos que Cristo é a vida da igreja, onde nós vimos a mensagem central, principal, que a grandeza da igreja procede da dignidade que Cristo conferiu a ela, e não do que ela é ou faz aos olhos dos homens, que nós possamos assim, então, alinhar a nossa vida, ajustar a nossa vida, aquilo que a igreja foi chamada para ser. Luz, sal, bênção para as nações, chamada para ser santa, que confia, invoca e depende apenas do nome de Cristo. Que bênção! A família da fé, a igreja, é um presente, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Aqui somos alimentados, aqui somos acolhidos, aqui somos encorajados, apoiados, aqui somos exortados. Aqui temos um ambiente saudável para educar e criar os nossos filhos. Aqui você pode trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, usar os dons e talentos que Ele lhe deu. Ajudar e apoiar uns aos outros. Que assim o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe a segunda igreja. Que ela cumpra a vocação, que ela cumpra o ministério que ela recebeu do Senhor Jesus, de ser uma agência de proclamação do Evangelho. Que o Senhor assim nos abençoe.